Você é um artista que tem dificuldade para estudar? Seja como hobby ou com objetivos profissionais, se apropriar da técnica artística exige bastante disciplina, organização e rigor por parte do estudante. E também de um professor, de uma boa orientação. Mas essa dificuldade também pode estar muito atrelada a um outro aspecto muito importante da nossa vida, que tem a ver com a forma como você se relacionou com a educação e a escola. Mas essa dificuldade também pode estar atrelada a um outro aspecto muito importante que tem a ver com a forma como você se relacionou com a educação e com a escola ao longo da sua vida. A forma como as aulas aconteciam lá no ensino básico ou mesmo durante a faculdade. Como os professores te tratavam e como você lidava com as tarefas, com a lição de casa e coisas do tipo. Além de, claro, toda a estrutura escolar ou a falta dela. Hoje eu quero discutir um pouco sobre diferentes formas de pensar o estudo e te convidar a refletir um pouco sobre esses processos. Eu sou o Hiro, artista, pesquisador e professor de desenho. Aqui eu falo sobre arte, educação e política. Se essa é a sua primeira vez no canal, já deixa um like e se inscreve. As escolas hoje operam muito no sentido de uma educação disciplinar. Ou seja, se ensina desde muito cedo que o papel do estudante é se sentar em silêncio e escutar o que o professor tem a dizer. Sem questionamentos, sem discussões, sem dinâmicas que envolvam os alunos como participantes ativos na construção do conhecimento. Um sentido realmente de educação bancária, em que o educador deposita conteúdos e matérias na cabeça do aluno de maneira acrítica. Eu mesmo tive uma educação básica muito ruim, que criou em mim uma relação muito complicada com o aprendizado, principalmente na adolescência. Eu imagino que a maioria de vocês também. Um ensino muito pautado na memorização de conceitos e termos que deveriam ser lembrados numa prova. Mas também no ensino bastante pautado pelo medo e pela humilhação. De educar os estudantes a temer o fracasso, a não aceitar ou reconhecer as próprias limitações e sempre tentar se adequar às expectativas da instituição escolar e às vezes também da própria família. Ou seja, uma forma de pensar a educação que nunca fez sentido, que faz o estudante sentir medo e vergonha de se expressar, de tirar dúvidas, que coloca o educando na situação de passividade, de absoluto silenciamento. E eu trouxe essa discussão porque eu estava tendo essa conversa justamente com um aluno esses dias que me trouxe na aula essa dificuldade de lidar com a lição de casa. Geralmente eu passo alguns exercícios para meus estudantes praticarem ao longo da semana e sempre depois de entender melhor a dinâmica de vida da pessoa, né, em relação ao trabalho, aos estudos, ao cuidado do lar, verificar se ele tem tempo de verdade para dedicar algumas horas na semana à prática artística. E mesmo com todo esse cuidado, isso nem sempre é suficiente, porque cada um dos meus alunos, né, principalmente os adultos, já trazem consigo uma longa experiência com diferentes salas de aula. E nesse caso em específico, por mais que o aluno estivesse gostando das aulas e aproveitando bem os exercícios do curso, o problema era sempre quando eles ficavam como lição de casa. Porque a sensação de dever, de obrigação que aquilo carregava, travava o processo, gerava um desgaste. E isso acabou levando a nossa aula a uma discussão para pensar alternativas e formas de lidar com o estudo, que é importante e é necessário nesse processo. E naquele momento, a conversa me lembrou muito um filme, que é um dos meus filmes favoritos, inclusive, que se chama Whiplash. Eu gosto muito de obras que tratam a relação entre professor e aluno, e eu gostaria de trazer mais vídeos sobre isso no futuro. Mas esse em específico, para quem não assistiu, trata da história de um estudante de música chamado Andrew Neiman, que é baterista de jazz e estuda no melhor conservatório dos Estados Unidos. E o Neiman tem grandes pretensões em relação à sua prática artística, ele quer se tornar um dos maiores artistas do seu gênero. E para isso, ele quer muito ser recrutado pela banda do Terence Fletcher, que é um dos professores desse conservatório e que é muito conhecido pela sua rigidez e pelas exigências em sala de aula. Isso soa até como um eufemismo quando a gente vê na prática como de fato o Fletcher constrói essa sua relação com os alunos. Uma dinâmica que se baseia em gritos, em humilhação pública, em provocações, em criar rivalidades para gerar disputas internas e até em agressão física, que ficou muito marcado pela cena clássica do Fletcher jogando uma cadeira no Neiman por ele não estar tocando a música no ritmo correto. E embora eu goste muito desse filme, eu vejo que muita gente acaba tendo uma interpretação bastante equivocada sobre ele, a meu ver, né, da mensagem que ele passa. E eu acredito que isso acontece porque toda obra de arte lida com as expectativas do nosso próprio tempo. A nossa interpretação de determinadas histórias se dão a partir da visão de mundo que a nossa cultura produz hoje. E hoje isso se dá justamente pela forma como nós somos condicionados a pensar a educação. Porque se glorifica muito os métodos pedagógicos do Fletcher, justamente pelo fato de que o Neiman, ao longo do filme, de fato atinge a excelência na arte. Ele consegue aquilo que ele queria, que é se tornar um grande artista. Mas isso vem com um custo muito alto. Isso custa ao Neiman o seu relacionamento, a sua saúde, a sua vida social e toda a sua sanidade psicológica. O personagem desenvolve traumas e obsessões em relação à arte e ao professor que são irreparáveis. E muita gente acha que isso é justificado, que as pessoas realmente precisam passar por isso para se tornar grandes artistas ou para atingir um grau elevado de algum conhecimento. Sempre aparecem aqueles exemplos de figuras do mundo real como o Michael Jackson, né, que sofreu toda uma série de abusos do pai ao longo da sua carreira, com a justificativa de que assim ele se tornou um grande artista. Ou seja, mais uma vez, a gente tende a enxergar e interpretar as coisas a partir das visões de mundo do nosso tempo, por mais absurdas que elas possam ser. Mas será que isso realmente é necessário? A gente precisa destruir completamente o nosso psicológico para conseguir alcançar algum nível de qualidade no estudo? Existiria, por acaso, alguma relação entre bons artistas e aqueles que conseguem suportar determinados sofrimentos nesse percurso?
Será que a única forma de se desenvolver artisticamente é na base da pressão, do medo, da humilhação e da agressão? Para mim, o Whiplash é um filme sobre as consequências de ultrapassar os limites do aceitável na sala de aula. E como esse espaço, que deveria ser de construção do conhecimento, do desenvolvimento intelectual, ele pode sim ser um lugar também de adoecimento mental. E talvez alguns de vocês podem estar pensando que nunca passaram por uma situação tão grave como essa em sala de aula, e mesmo assim se relacionam mal com o processo educativo. E não precisa ter passado mesmo, porque hoje em dia as coisas estão ainda piores. Hoje em dia, nós mesmos nos cobramos pelo nosso desempenho e pela nossa produtividade. Hoje, na nossa dinâmica neoliberal, nós somos tanto Nima quanto Fletcher. Porque essa questão tem muito mais a ver com o discurso por trás da romantização que a gente faz de situações de abuso como essas do protagonista do Whiplash. O fato de que nós, enquanto sociedade, temos a tendência a assistir uma situação como essa e achar bonito, achar válido enquanto um processo de formação do artista, tem muito a ver com a exaltação que é feita de esforços individuais exaustivos, de romantizar pessoas que passaram por situações extremas para chegar em lugares de dignidade humana básica. De achar bonito, por exemplo, aquele tipo de matéria sensacionalista que os jornais adoram mostrar, de casos excepcionais de pessoas que caminhavam 5 horas por dia na estrada de terra para chegar na escola, por exemplo, ou que trabalhavam em jornadas extenuantes de escala 6x1 e mesmo assim conseguiram concluir uma graduação. Situações essas que ninguém deveria passar por nada nem parecido com isso, mas que é a realidade concreta de milhares de pessoas nesse mundo que a gente vive hoje. E que não considera o quanto esse tipo de coisa gera um adoecimento, muitas vezes irreversível, uma relação com o desenvolvimento intelectual pessoal que é terrível. E o quanto esse tipo de coisa acontece com o aval de um Estado que, com falta de políticas públicas adequadas e uma reforma trabalhista que possibilita que nos privem cada vez mais do tempo livre, permite que realidades como essa se perpetuem. Estudar, portanto, exige não só tempo livre, como também acolhimento. Exige um processo de escuta e de diálogo constante. A sala de aula ela envolve processos e construções de relações interpessoais. Parece absurdo ter que dizer isso, mas são seres humanos lidando com outros seres humanos. E que, portanto, exigem afeto, cuidado, atenção e respeito, sobretudo com as particularidades de vida de cada estudante. E só um parêntese, a gente sabe, claro, que isso nem sempre é possível por muitas outras razões para além da sala de aula e das condições materiais do professor, principalmente no que diz respeito à falta de estrutura. Salas superlotadas, professores em jornadas extenuantes, estudantes que vivem em condições insalubres do lado de fora do ambiente escolar. Isso são questões ainda mais importantes, mas que dizem respeito a uma outra discussão. No âmbito aqui do ensino de arte, dos ateliês, dos cursos livres, que é onde eu atuo, geralmente há uma possibilidade de uma estrutura pelo menos um pouco mais adequada. E, portanto, a maior possibilidade de nós construirmos esse debate nesse momento. Vamos voltar para a discussão? Um conceito muito importante para a gente refletir sobre essas questões no âmbito da educação é a ideia de vergonha. Eu acho esse conceito imprescindível, principalmente no vídeo que tem como público os artistas, porque a gente sabe bem que se tem um público de pessoas bastante introvertidas e tímidas, é esse aqui. A Bell Hooks, escritora e também professora, desenvolve nesse livro aqui alguns conceitos para a gente pensar o desenvolvimento de comunidades em torno de práticas educativas. E o ensinamento mais importante que ela traz nesse livro, com certeza, é o que ela fala sobre superar a vergonha. Porque a vergonha, ela é, a meu ver, uma das maiores barreiras de aprendizado que uma pessoa enfrenta durante seus anos de formação. Porque sentir vergonha nada mais é do que sentir no seu íntimo aquela sensação de insuficiência, de incapacidade, de inferioridade. A construção da vergonha na vida de um jovem, ela leva ao desenvolvimento de uma cultura do silenciamento, de estudantes e depois adultos, cidadãos, trabalhadores, que passam toda a sua vida desencorajados, com medo de levantar a mão e fazer um apontamento, de tirar uma dúvida, ou de confrontar situações de injustiça. A vergonha, para Bell Hooks, é um sentimento construído à base do medo e da humilhação, 2 pontos que a gente comentou lá no início do vídeo. Na sala de aula de escolas básicas, principalmente, mas em todos os demais espaços educativos e de formação, isso normalmente acontece a partir de um recorte de raça, de classe e de gênero. Vem a partir da exclusão, do cinismo, do deboche, da sensação de não pertencimento, do bullying generalizado, tudo que a gente vê também aqui na internet. Aspectos da convivência coletiva que vão construindo na pessoa uma série de mecanismos de autodefesa que vão servir para ele se proteger dessas situações de humilhação. E assim vai se construindo essa ideia de vergonha. Em muitos dos casos, tomando para si até como parte da própria personalidade. Às vezes, custa muito para o aluno ter coragem de ir até o professor e apontar para ele que aquela lição de casa talvez não faça tanto sentido assim. Às vezes, custa muito para a pessoa ter coragem de se expor ao contraditório. É algo que mexe demais com a autoestima. E é fundamental, portanto, que enquanto professores, educadores e pessoas que constroem e administram comunidades, organizações e por aí vai, fazer desses espaços um lugar seguro para que as pessoas possam superar a vergonha e o medo de se fazerem ouvir. Como diz a Bell Hooks, nós podemos fazer da sala de aula um lugar onde ajudamos os estudantes a superar a vergonha. Podemos permitir a eles vivenciar a sua vulnerabilidade em uma comunidade de aprendizagem que ousará apoiá-los se hesitarem ou falharem quando provocados por situações passadas de humilhação,
Uma comunidade que sempre os reconhecerá e os respeitará. Eu simplifiquei bastante esse conceito para não prolongar demais o vídeo, e eu posso eventualmente voltar a falar especificamente sobre esse assunto. Mas acho que eu pontuei questões bastante importantes para a gente refletir hoje sobre a construção do conhecimento a partir do estudo, a partir da escola, a partir da sala de aula e de comunidades. E como é um dever coletivo construir espaços cada vez mais acolhedores, que compreendam as dificuldades e os desafios de cada indivíduo em sua singularidade, para que a gente possa avançar enquanto comunidade. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, considere se inscrever e deixar também um comentário, quem sabe contando as suas próprias experiências em sala de aula, como aluno ou como professor. Um abraço e até o próximo vídeo.